Bom dia, pessoas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindas, Bom dia. bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Quarta-feira hoje, já? Ou eu estou perdido na semana? Quarta-feira. Isso mesmo. Então, estamos entrando na metade da segunda semana da disciplina. Já conversamos bastante coisa, né? As principais coisas que nós precisávamos conversar, nós já conversamos, tá? Aí tem algumas coisas que você vai ver que vão aparecer, que parecem mais... Parece muito complicado, muito complexo, né? Efeitos mistos, né? Fator aleatório, GLMM, o que é isso? Mas, na verdade, são as mesmas ideias, os mesmos conceitos que você já aprendeu aplicados a situações particulares específicas. E pode ser mais útil você fazer um pouquinho desse jeito aqui, ou talvez um pouquinho desse outro jeito, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então não tem mais, a gente não vai aprender nada mais original, totalmente original agora, tá? Agora são basicamente repetições das mesmas ideias. Então, por isso que eu falei no começo, né? A gente entende esses conceitos básicos, essas ideias fundamentais do que é o modelo linear, como ele funciona, o que ele está fazendo e por quê, qual a utilidade disso, para que serve, por que é tão útil, por que as pessoas usam. Aí é muito fácil você entender as outras coisas que parecem mais complicadas, tá? Porque são basicamente repetições dessas mesmas ideias fundamentais. Então não tem mais nada de muito novo, não, tá? Daqui para o fim é basicamente o que a gente já viu. Aí às vezes com nome um pouquinho diferente, porque é a mesma ideia sendo aplicada a uma situação um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Certo? Então percebam novamente, percebe que o nome desse curso é Modelos Lineares, e alguns de vocês, quando começaram esse curso, talvez estavam esperando alguma coisa diferente, né? Mas percebe que entender o modelo linear é entender a própria estatística. Percebe? Estatística é o modelo linear. Se você entende o modelo linear, você entende toda a estatística. Tá? Porque toda a estatística se baseia nisso, se baseia no modelo linear. Como faz para medir relações entre variáveis? Usa o modelo linear. Tá? Aí, às vezes, tem coisas que, num primeiro momento, parecem tão diferentes que as pessoas não percebem que é a mesma coisa. Então, atualmente está muito na moda, as pessoas querem ser cientistas de dados, né? Você entra na internet aí, você vê cursos, né? Data Science, né? Machine Learning, não sei o quê, a Big Data, vamos trabalhar no Google, no Facebook, né? Vamos criar algoritmos, o Netflix, para ele ficar sugerindo lá filmes para você ver. Aí, para fazer isso, né? Essa galera aí que tem um viés mais para ciências da computação, então eles são tipo uma mistura, né? Eles precisam trabalhar com muita programação, porque é usando esses dados que hoje estão abundantemente disponíveis através da internet, que era uma coisa que, lembra, 20 anos atrás não existia, correto? Lembra quando o Facebook apareceu no planeta? 2006, né? Se eu não me engano. Orkut, né? Vocês tiveram Orkut? Aquela coisa ridícula, vergonha ali. Eu também tive, tudo bem, estamos desculpados. 2003, se não me engano, né? Nem existe mais. Mas isso é tudo muito recente, né? É tipo anos 2000 para cá, não tem nem 20 anos, né? YouTube, eu acho que é 2006, 2007. Então é tudo muito recente. Mas aí essa galera começou a coletar dados de pessoas. Dados. Então a gente tem um volume gigantesco de dados, né? Quando você entra numa rede social, eles têm uma tabela de dados só sua, com milhões de linhas. Toda vez que você acessa e aperta um botão lá e clica em alguma coisa, ele coleta um dado seu. Aí ele consegue prever seu comportamento. Aí, então, esse pessoal aí, que se auto-intitula cientistas de dados, né? Então, eles precisam de uma base boa de
de computação mesmo, mas eles também precisam de uma base de estatística, né? Para investigar as relações, para criar esses modelos, para prever seu comportamento, para te vender coisas, enfim. Então, como é que eles fazem isso? Aí eles dizem, a gente usa machine learning, já viu esse nome? Aprendizado de máquinas. Eles usam coisas como... Tem um negócio que eles gostam muito de falar, que é neural networks. Já ouviu falar isso? Redes neurais artificiais. Eles dizem, não, isso aqui é um negócio muito legal, muito chique, que foi inspirado em como funcionam as sinapses no cérebro humano. E é verdade. Então, como que o cérebro funciona? Como que os neurônios transmitem informação, né, dos seus sentidos para criar sinapses, para aprender algo, para prever. O nosso cérebro está fazendo isso o tempo todo, né? Você está prevendo como o mundo funciona para você ser capaz de responder a ele, responder ao ambiente. Então, as redes neurais artificiais são uma tentativa de imitar como o cérebro funciona para fazer isso, para prever coisas, prever relações entre variáveis. Aí eles dão um nome bonito, né? Redes neurais artificiais. O que é uma rede neural? Conexão de neurônios? São conexões de neurônios. Se você representar essas conexões matematicamente, elas são o quê? Um modelo linear. O seu cérebro está fazendo exatamente isso. Ele está pegando variáveis. Toda vez que você observa um evento, ele pega um pontinho e bota no gráfico do seu inconsciente. Ele não te diz isso, tá? Mas é isso que ele está fazendo. Aí ele pega essas variáveis e plota uma contra a outra. Aí ele fica procurando, tem uma tendência? Tem uma tendência? Tem. Ah, como é? É mais ou menos assim. Ah, então usa isso para prever. Quando acontecer de novo, você vai prever. Aí você não fica que nem idiota, né? Tentando saber como é que você já sabe, é inconsciente. Né? Então lembra quando você aprendeu a andar, né? Quando você aprendeu a falar. Quando você está falando, você nem pensa direito, né? Você só fala. Quando você anda, você para pensar, como é que eu vou dar o próximo passo? Não, você só anda, né? Você dá os passos. Quando você está dirigindo, você para pensar, como é que faz a marcha mesmo? Você faz isso quando você não sabe, correto? Você está aprendendo. Aí você tem que parar, tem que olhar para baixo. Como é mesmo que eu vou fazer? Aí depois que você aprendeu, você não pensa mais, você só faz. Vai. Aí você tá. Então o que o cérebro está fazendo? Ele está construindo modelos lineares. Só que são modelos lineares um pouco mais complexos, porque eles têm uma capacidade preditiva muito alta. Mas essencialmente são modelos lineares. As redes neurais são basicamente modelos lineares, mas literalmente falando, são vários modelos lineares combinados juntos para conseguir prever melhor os eventos. Mas essencialmente estão fazendo isso. Então, até as coisas mais complexas e bizarras que você puder imaginar, essencialmente são modelos lineares, tá? Então, tudo é um modelo linear. Por isso que eu falo, se você entende o modelo linear, você entende toda a estatística. Porque é a mesma coisa. Certo? Então, essas ideias muito simples, muito básicas. E percebe a importância do visual para a gente, né? Do gráfico. Percebe que é muito mais intuitivo quando você literalmente consegue enxergar o que está acontecendo. Então, a pior coisa que acontece na nossa vida acadêmica, a pior coisa que pode acontecer, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tava procurando umas coisas aí ontem, né? Enfim, aí apareceu um artigo aqui, um PDF. Só ver ele aqui em algum lugar. Acho que tá aqui. Estão vendo aí? PDF? Isso é um artigo, tá? Foi publicado em 2018. Revista de Ciência Agronômica. Revista Brasileira de Agronomia. Aí é um trabalho intitulado... Eu nem devia estar mostrando o nome dos autores, né? Porque isso não é muito ético. Ignorem os autores, tá? Não interessa os autores pra gente, tá? Tanto faz quem são os autores.
Bom, mas é público, você tem acesso aí, você pode ver de qualquer jeito. Artigo é variáveis ambientais condicionando a expressão de características morfológicas de clones de palma forrageira, que é uma espécie de um grupo de cactos aí, né? Um gênero de cactos. Aí, ó. Legal, né? Hoje em dia você sabe que o tempo é contado, correto? Você tem que ler trocentas coisas, um monte de artigo, né? Aí, normalmente, todo artigo que você precisar ler, você vai parar para ler ele cuidadosamente 100%. É difícil, né? Porque se você for fazer isso, você vai ler, vai passar uma semana lendo um artigo só. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente faz é passa o olho, né? Passa o olho no artigo, tem uma ideia geral, assim, o que que tem, né? Aí você vai ranqueando. Não, esse aqui é muito importante, preciso ler. Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui não, esse aqui eu não preciso. Beleza, então passa o olho. Primeira página, resumo, ok. Introdução, blá, blá, blá. Aí é que a gente quer ver resultados, né? Vai lá para os resultados para ver o que é a coisa importante. Quais são os dados, a evidência que eles vão mostrar para a gente. Resultados e discussão. Tabela, 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 mais uma tabela, outra tabela, mais tabela, outra tabela, acabou. Cadê os gráficos? Onde estão os dados? Não sei, porque ele escondeu tudo. Percebe? Não tem coisa mais irritante que você olhar um artigo científico que não tem um gráfico que pegou todos os dados e escondeu de você, que era o mais importante, a evidência, os dados. Você teve um trabalhão para medir, aí gastou dinheiro, gastou tempo, gastou recursos humanos, e aí na hora de comunicá-los, você escondeu tudo e ninguém nunca vai ver, tá? Então, percebe como faz diferença? Então, duas ideias importantes para a gente, tá? O modelo linear, a parte que as pessoas costumam dizer, essa é a análise estatística propriamente dita, é muito importante, é muito útil, vocês viram por quê. Mas lembra que tudo isso, a motivação é o quê? São os dados, é entender os dados, é entender a evidência, tá? Então, não esconde sua evidência, não esconde seus dados. O resultado, faz uma análise lá, qual o resultado? O resultado é um gráfico, porque é o gráfico que comunica os dados. O modelo linear está apenas resumindo a tendência, ele está apenas sumarizando a nuvem de pontos. Mas os dados são os pontos, o dado não é a linha. Os dados não são a média, os dados são os dados. É cada coisa que você medir. Tá? Então lembra disso, porque faz diferença. Faz diferença na hora que você está interpretando e que você quer entender algo que alguém está falando, porque a comunicação se torna clara e transparente, tá? E faz diferença quando você comunica seus resultados para os demais, porque as outras pessoas vão entender mais facilmente. E quando elas veem seus dados, elas podem julgar por elas mesmas, né? Então uma coisa é eu dizer para você, olha, isso é assim. Outra coisa é eu te mostrar, tá vendo ó, como é assim? Eu fui lá e medi, tá vendo? Ah, tá, então. Entendeu? Então lembra disso, tá? Comunicação, clareza, transparência. Esse é um dos valores da estatística também, a honestidade. Perguntas sobre o que a gente falou até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Perguntas sobre a aula de ontem? Distribuição binomial negativo? Contagens? Distribuição de Poisson, forma mais simples de representar contagens. Mas vocês viram que elas têm uma certa restrição, né? Por quê? Porque ela é boa para representar contagens de coisas espalhadas aleatoriamente no espaço ou no tempo. Ah, mas a maioria das coisas no mundo real não se distribui aleatoriamente. Ah, então talvez vai ter outra distribuição. Qual? Binomial Distribuição negativo. binomial negativa. Que normalmente é como? É bem assimétrico, né? É muitos valores baixos, poucos valores altos. Um monte de zero, 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 zero. Então esse é o padrão da ecologia, tá?
vai contar uma espécie aí de qualquer coisa. Normalmente é isso que acontece. Beleza? 5 minutos, aí volta aí para a gente continuar a nossa conversa, entrarmos na nossa conversa de hoje. Então, lembra que hoje de manhã, o que a gente vai fazer? Vamos aprender as duas distribuições que estão faltando para completar nosso arsenal de distribuições estocásticas. Beleza? 5 minutos. Muito bem. Então, ó, distribuição normal. Escolha padrão, né? Dos estatísticos, por quê? Porque é uma distribuição relativamente simples de trabalhar com ela, matematicamente falando. Os estatísticos gostam muito dela por causa disso. E é uma representação razoável da realidade em muitas situações, né? Mas há situações específicas em que, às vezes, ela não é uma representação tão realista assim. Então, agora você já sabe, contagens, distribuição de Poisson e, principalmente, distribuição binomial negativa costumam ser opções melhores, tá? Nem sempre. Lembra que, às vezes, os resíduos, mesmo de uma contagem, têm distribuição aproximadamente normal, né? Então, nem sempre você vai precisar de outra distribuição. Mas, quando precisar, aí você já sabe o caminho. Mas tem situações em que você não está interessado em contagens de alguma coisa propriamente dita. Você está interessado em densidades ou taxas. Por exemplo, então imagina nossa paisagem lá onde tem várias plantas ou vários animais que você quer contar. Cada triângulo representa um indivíduo, tá? Então, você marca vários quadradinhos, que são os seus pontos de coleta na paisagem, para contar quantos indivíduos tem. Mas você não está interessado nas contagens, você quer saber as densidades. Então, quantos indivíduos tem em uma dada área, uma dada região, em média? Então, você vai aqui numa área, por exemplo, e aí você marca 5 quadradinhos e você conta quantos indivíduos tem em cada um. Aí você vai em outra área e você marca 4 quadradinhos e você conta quantos indivíduos tem em cada um. Aí você vai em outra área, marca 5 quadradinhos e conta quantos indivíduos tem cada um. E vai em outra, em outra, em outra. Então, olha para a distribuição dos indivíduos nessa paisagem. Ela é aleatória ou ela é agregada? Obrigada. Parece claramente agregada, correto? Tá vendo que tem manchas, né? Você tem manchas com concentrações de indivíduos e tem manchas vazias na paisagem, né? Onde tem menos indivíduos. Porém, se você vai em alguma área, dá um zoom aqui, ó, dá ampliação nessa paisagem, vai em alguma área menor qualquer dessa paisagem, aí a distribuição pode parecer aleatória, correto? Né? Se eu olhar a paisagem toda, é agregado, ó, claramente. Mas e se eu for só aqui, ó? Então aqui parece que é meio aleatório, correto? Se eu for só aqui, ó, aqui é meio aleatório. Se eu for só aqui, aqui é meio aleatório. Então percebe que a nossa percepção de agregado e aleatório depende da escala, né? Se você olha de longe, parece agregado. Mas se você olha de muito perto, aí talvez pode parecer aleatório. Tá todo mundo espalhado, né? Dentro dessa área aqui, tá todo mundo espalhado mais ou menos do mesmo jeito. Você percebe a agregação quando você olha de mais longe, né? Então, a distribuição das contagens, se você fosse pensar na paisagem, binomial negativa. Mas se você olhar só para uma área dessa aqui, ó, ou só para essa área, ou só para essa área, aí talvez a distribuição de Poisson representa as contagens aqui desses quadradinhos bem, porque aqui nessa região é aleatório, é mais ou menos aleatório, tá? Pois bem, mas você não quer saber as contagens, você quer saber a densidade. Então eu contei aqui, tem uma contagem de indivíduos em cada quadradinho. Mas em média, tem quantos indivíduos? Aqui eu contei, tenho 5 contagens, uma para cada quadradinho.
mas em média tem quantos indivíduos? Então, isso é densidade, correto? É quantos indivíduos tem por unidade de área. Aí tem uma diferença para contagens brutas, correto? Se você faz uma contagem bruta, você pode ter números quebrados? Não, né? São sempre números inteiros. Agora, se você está medindo uma densidade, pode ter números quebrados? Pode, né? Aqui tem 1,5 indivíduos por metro quadrado, né? Aqui tem 2,3 indivíduos por hectare. Aí agora pode ter quebrado, né? Então, os estatísticos dizem que ela é uma variável contínua, né? Pode ter valores quebrados, não é só valores inteiros. Então, essa é a principal diferença da densidade para a contagem, tá? Densidades podem ter valores quebrados. Não existe densidade negativa, correto? Então, isso também nunca vai acontecer, mas pode ter valor quebrado. Então, é uma variável contínua. Ao contrário de contagens, que são sempre números inteiros. Então, se você calcular a média das contagens aqui, ó, a média das contagens aqui, a média das contagens aqui, a média aqui, a média aqui, a média de cada uma dessas áreas, e aí você vai ter a densidade de cada uma delas. Qual é a forma da distribuição que as médias terão? Aqui tem uma média, uma densidade, né? Aqui tem outra média, outra densidade. Outra média, outra densidade. Aí repete isso aí na paisagem toda. Aí você vai ter várias médias no final, correto? Várias densidades. Qual é a distribuição que as médias vai ter? Distribuição gama. Como é a distribuição gama? É isso aí que você está vendo. Então, tira um momento para você olhar para essa figura e ganhar uma compreensão geral da cara da distribuição gama. Me fala aí características que você está percebendo nessa distribuição. Transforma em palavras. Quanto maior a densidade, menor a probabilidade? Em geral, ela é meio assimétrica, percebe? Né? Normalmente, você tem muitos valores baixos e poucos valores altos, correto? Lembra que a gente já viu distribuição assim, né? Qual? Qual é a distribuição que você conhece que normalmente é assimétrica, tem muitos valores baixos e poucos valores altos? Binomial negativo. Binomial negativa. Então, ela é muito parecida com a distribuição binomial negativa, né? E aí você vai mexendo nos parâmetros dela e uma hora ela começa a ficar mais simétrica, percebe?
Tá vendo que tem uma que é mais simétrica, outra que é menos simétrica? Então, a distribuição a distribuição gama, ela tem dois parâmetros que controlam como a probabilidade ou a frequência dos valores muda da variável, que os estatísticos costumam chamar de parâmetro forma e parâmetro escala. Mas como assim? O que é isso? Então, também são adimensionais, tá? Então, no mundo real, eles não significam nada. São simplesmente dois números que servem para dizer como se dá a variabilidade, tá? Da variável. Então, se você mexe no parâmetro forma, então compara, ó, vermelho, a curva vermelha e a curva verde é a forma da distribuição gama quando o parâmetro forma tem um valor baixo. Baixo o quê? Tipo, mais próximo de zero, 10, 5, 1. E azul e preto é como a distribuição gama fica quando o parâmetro forma tem um valor alto, tipo 50, 100, tá? Então, compara as curvas vermelha e verde com a curva azul e preto. Vermelho e verde de um lado, azul e preto do outro. O que muda? Quem é mais assimétrico? Vermelho e verde ou azul e preto? Vermelho e verde. Vermelho e verde, né? Todo mundo enxerga isso? Então, o parâmetro forma controla a simetria da curva, percebe? Quanto menor o valor desse parâmetro, mais assimétrico. Significa muitos valores baixos, poucos valores altos. Quanto maior o valor do parâmetro forma, mais simétrico. Então, se você vai aumentando, 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 uma hora ele fica que nem essa curva preta aqui. Aí já começa a lembrar outra coisa, né? Já começa a lembrar o que aqui? Normal. Distribuição normal, né? Tá vendo? Mais simétrico. Aí começa a lembrar um sino, né? Então, se você quanto maior o valor desse parâmetro, que ele chama de shape em inglês, tá? Shape, forma. Quanto maior o valor dele, mais simétrica a curva. Mas tem o outro segundo parâmetro, que é o parâmetro escala. Em inglês eles chamam de scale, né? Então, aqui compara a curva vermelha e azul com a curva verde e preta. Vermelho e azul com a verde e a preta. O que muda? A altura? A altura muda, né? Mas por que a altura muda? Porque você está esticando a curva, percebe? Então, o scale, ele controla a variabilidade, ou quão espalhados são os valores. Um valor de escala baixa significa que os valores são muito parecidos, então ela é mais estreita. O valor de escala alta significa que os valores são muito diferentes, então ele pega a curva e estica ela, puxa. Ela fica mais aberta, né? É mais variável. Então é isso que faz os dois parâmetros da distribuição gama. Menos simétrico, mais simétrico. Menos variável, mais variável. Forma e escala. E aí, com combinações desses dois números, você consegue uma enorme diversidade de formas, tá vendo? Pode ser várias coisas diferentes. Mas é tudo distribuição gama. Percebam as duas características principais. Primeiro, pode ser valores quebrados, porque são densidades, correto? Então, é uma variável contínua, como os estatísticos dizem. Segundo, qual o menor valor que ela pode ter? Pode ser negativo? Não. Tá? Por quê? Porque não existe densidades negativas. Então, a distribuição gama, ela é muito boa para representar densidades, mas ela também é muito boa para representar qualquer variável contínua que não pode ter valores negativos, como, por exemplo, taxas, concentrações de alguma coisa, biomassa de não sei o que lá, distribuição gama. Taxa de vocalização do passarinho, distribuição gama. Concentração de clorofila nas folhas da planta, distribuição gama.
Qualquer coisa que possa ter valores quebrados e não tem valores negativos, nunca distribuição, tá? Então, ela é muito útil por causa disso. Então, ela percebe que a distribuição gama, de forma bem simples, é o análogo da distribuição binomial negativa quando os números não são inteiros, percebe? Se for números inteiros, contagens, binomial negativa. Se for números quebrados, distribuição gama. Tá? Beleza? Então, agora vamos manipulá-la nós mesmos, né? Que é mais fácil de a gente perceber o que acontece com a forma dela quando você mexe nesses parâmetros. E como que a gente mede a média, né? Como você sabe qual é a média da distribuição gama? Então, percebe que, diferente das outras distribuições que a gente falou até agora, a distribuição gama não tem um parâmetro média, né? Lembra que a distribuição normal, você diz para ele, a média é tanto. Poisson, você diz, a média é tanto, que é o lambda, né? Binomial negativa, você diz para ele, a média é tanto. A distribuição gama não tem um parâmetro média, mas você consegue calcular a média dela combinando os dois parâmetros que controlam a forma da distribuição. Então, a média da distribuição gama é igual ao parâmetro forma vezes o parâmetro escala. Então, é só multiplicar os dois e você tem qual é a média dos valores que tem aqui para você, tá? Forma vezes escala. Então, no R, você pode usar essa função aqui para simular valores de uma variável com distribuição gama. R gama, tá vendo? Aí lembra que em inglês eles escrevem gama com dois M's, tá? Aqui, ó, gama com dois M's. Então, usa essa função para simular densidades com diferentes valores dos parâmetros. E aí faz um histograma para você ver como muda a forma da distribuição, tá? Então, a gente agora podemos ir para os grupos, né? Monitores, está todo mundo aí? Diego, Jussara, tá. Cortou o cabelo, Diego? Ah, Eu vi que Tudo fez a novo aí. barba. Eu fez vi a que fez a barba. barba aí. Ah, o que é isso? Entrevista de emprego? Como é que é? É, dá uma mudada de vez em quando, né? Beleza, então 10 minutos para você brincar lá com a distribuição gama, ver como é que ela muda, tá? Aí a gente volta aí para ver o resultado. Mas é para você olhar como é a forma típica da distribuição gama, né? Para você ganhar esse feeling, assim, que é útil para você ter essa ideia de como ela costuma ser. Aí a questão é que, lembra que uma coisa é uma variável ter distribuição gama. Outra coisa é os resíduos terem distribuição gama, correto? Então, a simulação, para você olhar os histogramas, é para você ver geralmente como é a forma da distribuição gama. Várias variáveis podem ter essa distribuição, como eu falei. Normalmente, quais variáveis têm esse tipo de distribuição? Densidades, taxas e concentrações. Ou qualquer outra coisa que você possa medir, que são valores contínuos e nunca podem ser negativos. Medidas de tempo também, duração de alguma coisa, frequentemente também tem distribuição gama, tá? Mede alguma coisa em minutos, por exemplo, né? Aí vai ser números quebrados, não existe tempo negativo, né? Então também pode ser distribuição gama, tá? Então, 5 minutos para você pegar seu café, lavar seu rosto, acordar, né? Aí volta para a gente fazer o próximo que, na verdade, você já fez. Ah, mas tem mais, tá? Aí você termina na volta. 5 minutos. E aí? Simulou os dados, usou GLM. Ele recupera o resultado?
Aliás, o resultado. Ele recupera a tendência que você simulou? Bem perto, né? Olha o valor do intercepto, olha o valor da inclinação, vê como são parecidos com os valores que você usou para simular os dados, né? Então lembra que eles têm uma variabilidade por causa do erro de amostragem, correto? Toda vez que você tem uma amostragem, vai ter uma incerteza, você já sabe disso. Então ele não recupera exatamente os valores, né? Mas em média ele acerta. Às vezes um pouquinho para mais, às vezes um pouquinho para menos. Que é a incerteza causada pelo erro de amostragem, tá? A precisão, né? Pode ser maior ou menor. Mas em média ele acerta. Certo? Pedro, Diga. eu não sei se eu perdi a tua explicação, mas por que a gente coloca esse log aqui, quando você coloca no modelo lá, family, gama, aí você bota entre aspas o log? Boa pergunta. Por que que dentro do comando aí da função gama, para usar a distribuição gama para os resíduos do modelo, tem log? Não pode ter valor negativo. Oi? Porque não pode ter valor negativo. Fala mais alto, para todo mundo entender claramente. A minha internet é muito ruim. Porque não pode ter valor negativo. Exatamente. Como a gente chama isso aí? Lembra? Função. Função de ligação, lembra? Então, toda vez que você tem variáveis que não podem assumir valores negativos, a função de ligação mais comum para essa situação é a função log, lembra? Que a gente usou com Poisson, né? A gente usou com binomial negativo. E agora? Usa de novo. É a mesma coisa, né? A mesma situação. Então, mais simples, usar o log. Tá? Professor, Diga. eu não entendi muito bem como a gente gerou essa curva no nosso gráfico, porque a gente viu que a média é igual a forma vezes a escala, mas lá no script para gerar a curva tá aquela multiplicando pelo x, como se fosse a binomial negativa, aí fiquei Aham. meio em dúvida. É só para a gente converter, porque lembra que para o modelo linear você tem que falar qual é a média, correto? A equação diz qual é a média, né? Só que a distribuição gama não tem o parâmetro média, ele tem parâmetro forma e outra escala. Então a gente precisa fazer essa conversão. Para simular os dados no modelo linear, você tem que dizer qual é a média. Então por isso que a gente não usa diretamente a forma e a escala. Tem que dar essa ajustadinha aí para você conseguir criar a equação linear que prevê a média e aí a partir daí simular os dados. É só por isso, tá? Só uma questão computacional. Entendi, mas aí a gente A vai usar essa interpretação dos fórmula resultados. como se fosse aquela outra que a gente viu, Sim, a interpretação dos que é A mais resultados é B com vezes base na X. equação linear. É A mais B vezes X, do mesmo jeito, tá? Você não vai interpretar não vai interpretar a forma e a escala. Você vai interpretar A mais B vezes X. Sempre, tá? Então vamos olhar aqui a relação entre a biomassa de palmeiras e o teor de fósforo do solo que vocês olharam aí, né? Zero esse gráfico? Olha como é o gráfico. Parece algo que você já viu, né? Quando você simulou os dados, lembra? Lembra que a variância aumenta com a média? Lembra que a dispersão dos pontos aumenta quanto maior a média? Olha esse gráfico aí. Como chama isso? Quando a dispersão dos pontos muda ao longo da relação. Quando a média é baixa, a dispersão é pequena. À medida que a média aumenta, a dispersão aumenta junto. Como chama isso? Nossa, para. Quem lembrar vai ganhar É Poisson. uma cerveja artesanal. Hã? Heterocedasticidade. Heterocedasticidade. Quero minha Correto? cerveja. Ah, depois eu te pago uma cerveja de trigo, tá? Cerveja da Barco, tá aí. Trigo com gengibre, muito bom. Só assim para o povo Heterocedasticidade, certo? responder, né? Ninguém tava respondendo.
Então, isso aqui é muito comum, gente, tá? Dados ecológicos, isso que você está vendo aí é muito comum. Tá? Esse é o padrão para a gente, tá? É relações desse tipo aí. Dificilmente você vai ver aquela coisa retinha, com a dispersão constante, tá? O mais comum é isso. Às vezes aquilo aparece, mas normalmente o que aparece é isso aí. Binomial negativa, distribuição gama, tá? Relações heterossedásticas. Beleza. Como eu analiso isso? A biomassa é uma variável contínua, né? Pode ser valores quebrados. Olha os valores de biomassa. 1,8 megagrama por hectare. Todo mundo entende o que significa megagrama? 1 megagrama vale quanto? Estava entendendo, era miligrama. Tem 5 Uma tonelada. miligramas de palmeira nessa. Olha, essa parcela tem 5 miligramas de palmeira. Não, né? É em maiúsculo, tá? É megagrama. Miligrama é a concentração do remédio que você toma para sua ressaca, tá? Megagrama é 1.000 quilogramas ou 1 tonelada. É a mesma coisa, tá? 1 megagrama é a mesma coisa que 1 tonelada. Então, aqui ó, tem 5 toneladas ou 5 megagramas de palmeira. Aqui tem 10 toneladas, 10 megagramas de palmeira por hectare. Aqui tem 15 toneladas de palmeira por hectare. Então, nota que pode ser valores quebrados, né? 0,2, 4,9, 9,3. Então, pode ser negativo? Não, porque não existe biomassa negativa, né? Ah, então você já espera que os resíduos possivelmente terão uma distribuição, né? Desse tipo, né? Gama. Ainda mais porque a relação é heterocedástica, percebe? Dispersão aumenta, então... Ah, então a gente já espera que o GLM possivelmente vai ser uma representação boa para isso aqui usando distribuição gama. Então, roda o comando, faz o gráfico, plota a curva estimada e olha o resultado. Então, o resultado numérico e o gráfico aí. Tá? Qual é a primeira coisa que você olha no summary? Valor de certeza. A sua medida de incerteza, Resíduo. correto? Tá aqui, ó. Já sabe, né? O valor do P. Que número é esse aqui? 3,1 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, 0,0000, né? Então, viu estrelinhas, ficou feliz. Normalmente é assim. As pessoas veem estrelinhas, ah, que legal. Aqui está a estimativa do intercepto, aqui está a estimativa da inclinação. Então, a sua equação é o quê? Vou fechar o gráfico aqui para depois eu faço ele de novo, tá? Média, escrever aqui, tá? Média da biomassa é igual a... Fala aí para mim. Qual é a equação que ele estimou para gente? Menos 0,43 Uhum. mais 0,28 vezes fósforo. Vezes fósforo. Perfeito. Tá faltando alguma coisa nessa fórmula? Tá faltando uma log, coisa, né? O que que é? log. A função de ligação, né? Então, você pode fazer assim, ó, log da média, ou você pode fazer assim, ó. Média da biomassa é igual a exponencial, né? É a mesma coisa. Beleza? Aí você pega essa equação aqui e usa ela nesse comando aqui, né? Função curve, para prever a curva, né? Os valores preditos ou esperados pelo modelo. Exponencial do A, quando você chama aqui, ó, modelo coef, ele te mostra os coeficientes do modelo, tá? O intercepto e a inclinação. Então, modelo coef1 me diz qual é o valor do primeiro coeficiente, ou seja, o valor do intercepto. Modelo coef2 me diz qual é o valor do segundo coeficiente, ou seja, a inclinação.
Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que A mais B vezes X, tá? Aí você diz para ele, quer prever de quanto a quanto? Quero desenhar a curva do menor valor de fósforo até o maior valor de fósforo. Isso aqui no final é para ele adicionar essa curva no gráfico, porque se você não disser isso, ele vai criar um gráfico novo, tá? Como a gente quer desenhar a curva no mesmo gráfico, então, add igual a true. Tcharam! Aí tá a sua bela curva. Olha para a curva. Faz sentido? Captura o padrão que você está vendo aí? Sim? Beleza. Então, os números dizem uma coisa, o gráfico diz a mesma coisa. Ok. Estamos convencidos. Então, agora interpreta essa relação aí para mim. Alguém interpreta esse resultado aí. Em uma frase, transforma em uma frase. Conforme aumenta a disponibilidade de fósforo no solo, você tem aumento na biomassa de palmeiras. Perfeito. Em média, né? E... O que mais? Aqui, ó. Consegue prever a disponibilidade de fósforo no solo, consegue prever 40% da biomassa da média de biomassa de palmeiras. Perfeito. Teor de fósforo do solo explica 40% da variação observada na biomassa de palmeiras. Ou 40% da variação na biomassa de palmeiras pode ser atribuído ao teor de fósforo do solo. Então, a gente pode dizer que é uma relação moderada, né? Para os ecólogos, você pode até dizer que é uma relação relativamente forte, né? 40% com um preditor só, né? Imagina todas as coisas que podem influenciar a biomassa de palmeiras na natureza. Um fator só, o fósforo, explica 40%. Ah, então... Parece um efeito relativamente forte, concorda? Mas está sobrando 60% que a gente não explicou. Ah, então talvez tenha outras coisas importantes aí também. Tranquilo? Perguntas sobre nosso GLM usando distribuição gama? Percebe que é mais do mesmo? Todo mundo percebe? Mais do mesmo. Você já viu isso antes, né? Então, a partir de agora, é basicamente mais do mesmo, tá? Não tem nada novo. Você já entende as ideias principais, já entende os conceitos. Então, agora você não tem mais problema de interpretar o resultado de nenhum modelo linear, tá? Porque você sempre olha as mesmas coisas. Medida da incerteza, qual é a tendência? Ah, vai ter uma equação que descreve, vai ter o desenho lá no seu gráfico, que é mais fácil de interpretar, né? Que é visual. E uma medida da força da relação, para R quadrado. Sim. Certo? Perguntas? Quer falar, José? Não, eu falei tranquilo. Tá. Não sei se você Então, vai falar, mas diga. tem algum modelo quando você tem valores negativos? Se você tiver valores negativos, qual é a sua escolha padrão? A linear normal? Distribuição normal. Por quê? Porque a distribuição normal não tem limites inferior e superior. Então, ela pode assumir qualquer valor. Se tiver negativo, lá não tem problema. Beleza. Então, variável contínua pode assumir valores negativos e positivos? Distribuição normal. Contagens, binomial negativo. Variável contínua que só pode assumir valores positivos. Distribuição gama. Então, nosso arsenal está quase completo. Falta uma distribuição só. Nós vamos aprender daqui a 10 minutos. Beleza? 10 minutinhos. Beleza.
Então, olha aí. Então, você vai lá no campo, né? Vai contar alguma coisa, vai contar uma planta, vai contar um bicho. Ou vai medir alguma característica do ambiente, né? E aí você marca suas parcelinhas lá, suas unidades amostrais, correto? Dependendo do que você contar, você pode contar, não tinha nada, ou tinha um, ou tinha dois, tinha três, tinha 10, tinha 20, né? Mas às vezes você pode contar coisas que a densidade é tão baixa, mas tão baixa, que quando você encontra, você só encontra um. Isso normalmente acontece com espécies de árvore na Amazônia, né? Você marca lá, você marca uma parcela. Quantos indivíduos, quantas árvores tem aqui? Bom, a floresta tem um monte. Mas quantos indivíduos tem dessa espécie? É só um. Você tem um monte de espécies, mas a maioria são relativamente raras, ou seja, tem uma densidade bem baixa. Para você encontrar outro indivíduo da mesma espécie, você tem que andar um pouco. Então, imagina que as nossas unidades amostrais, nossos quadradinhos aqui, ó, na paisagem. Aí, se você contar os indivíduos pequenos, os triângulos menores, né? Você pode ter vários, né? 2. Aí aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se você contar os grandes, aí aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Então, a sua contagem se degenera uma simples anotação de zeros e uns, correto? Aí os ecólogos também chamam isso de dados do tipo presença-ausência, né? Ou estava lá ou não estava lá. Ou ocorrências. Ou está lá ou não está lá. Isso também acontece quando é muito difícil contar o que você quer, né? Eu vou lá, eu quero saber se o bicho ocorre em diferentes locais ou não, mas por algum motivo, contar os indivíduos, de fato, é muito difícil. Então, como a gente faz? A gente simplesmente anota se temos alguma evidência de que ele ocorre lá ou de que ele não ocorre. Então, no final, vira presença e ausência. 0 e 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Qual é a média dessas contagens aí? Conta os triângulos grandes nesses 6 quadradinhos e me diz. Qual é a média? Três? A média é 6? Três. 3? Por quê? Os quadrados grandes é 2, olha. A Não, mas média é não são 2? 6 quadrados para dois indivíduos? Vamos voltar naquele tempo distante, né? Que você estava lá no ensino básico, lembra? Aprendendo as operações básicas, né? Alguém lembra pra gente como calcula uma média? Pega os valores, soma, divide pelo total de valores, correto? Todo mundo lembrou agora? Beleza? Então, agora um voluntário para dizer quanto é a média das ocorrências do triângulo grande nessas 6 parcelas aí. 0,3333, né? Ah, por quê? Que são 2 ocorrências em 6 unidades amostrais. Exatamente. Então, ó, 0, mais 1, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0. Então, 2, correto? Qual é o número total de observações? 6. Então, 2 dividido por 6 dá 0,3333. 1/3, correto? Né? 1/3. Se nossos triângulos grandes ocorressem em todas as 6 parcelas, quanto daria?
1. 1, né? 6 dividido por 6 dá 1, correto? Se eles não corressem em parcela nenhuma, quanto daria? 0. 0. 0. Então, a sua média agora só pode variar dentro desse intervalo, percebe? Quando você conta zeros e uns, o máximo é 1, o mínimo é 0. Não tem como passar disso. Ah, então é uma proporção, correto? Ah, então é uma probabilidade. Correto? Porque não pode passar de 0, não pode passar de 1, né? Então, ó, essa espécie ocorreu em 1/3 das parcelas, ou em 33% das parcelas. Mas isso é a mesma coisa que dizer o quê? Qual é a chance dessa espécie ocorrer em uma parcela qualquer dessa paisagem? Qual é a chance? 33%, né? Vai lá e coleta um quadradinho qualquer. Qual é a chance de você observar ela no quadrado? É igual à proporção de quadrados que ela ocorre. Essa é a definição de probabilidade, né? Ah, então quando você está contando zeros e uns, a média é a mesma coisa que a probabilidade de ocorrência, percebe? Essa é uma equivalência. Exatamente a mesma coisa. Então agora, qual é a distribuição de frequências disso? Você só precisa de um parâmetro para descrever essa distribuição. Qual? A probabilidade de ocorrência. Como chama essa distribuição? Distribuição de Bernoulli, ou distribuição binomial. Já ouviu falar esse nome? Já, né? A gente falou binomial negativo. Importante, não confundir distribuição binomial com distribuição binomial negativa, correto? Esse nome binomial negativo é um jargão técnico para você entender por que esse nome. A gente teria que entrar em detalhes matemáticos que não vêm ao caso, tá? Mas lembra disso, tá? Anota aí. Distribuição binomial negativa, contagens, tá? Contagens. Distribuição binomial, zeros e uns. Ocorrências, tá? Ou Bernoulli. Por que Bernoulli? Homenagem ao matemático suíço lá, o Jacob Bernoulli, que descreveu pela primeira vez essa distribuição aí, tá? Um dos primeiros caras que começou a trabalhar com probabilidades, tá? Bem antes que toda essa outra galera que a gente falou. Ele viveu lá no século XVII ainda, comecinho do século XVIII, então 200 anos antes, né? Aliás, 300, né? A gente está em 2021, então faz 300 anos isso aí, é a coisa mais velha que a gente está falando até aqui. Mas essa distribuição descreve a frequência com que zeros e uns ocorrem em uma amostra, então ela é útil para a gente, para representar a variabilidade em ocorrência. A distribuição de Bernoulli é a distribuição mais sem graça de todas que você vai aprender. Por quê? Porque só tem duas possibilidades, correto? Zeros e uns. Então, quando você faz um histograma disso, como ele fica? Ele fica assim, ó. É duas coisas só, ou é 0 ou é 1. Ou vai ter mais 0 ou vai ter mais 1. Se a probabilidade de ocorrência for mais alta, como o seu histograma vai ficar? Vai ter mais uns e menos zeros. Se a probabilidade de ocorrência for baixa, como o seu histograma vai ficar? Vai ter mais zeros e menos uns. Fim. Só tem essas duas possibilidades. Não tem outra opção. Então, ou vai ter mais uns ou vai ter mais zeros. Se tiver mais uns, então a probabilidade de ocorrência é maior. Se tiver menos, então a probabilidade de ocorrência é menor. Certo? Por que isso é útil para a gente? Porque agora, então, você pode usar essa distribuição para modelar a probabilidade de ocorrência de uma espécie, por exemplo, né? De um organismo. Ou de qualquer coisa que você quiser. Por quê? Porque quanto maior a probabilidade de um organismo ocorrer em um local, significa que maior a chance que ele será realmente observado naquele lugar. Então, quando você vai num local e vê, olha, esse bicho ocorre aqui. Então isso me informa alguma coisa sobre aquele lugar, né? Me informa o quê? Informa que a chance dele ocorrer naquelas condições é maior.
Agora você vai em outro lugar, procura o bicho lá. Ah, não tem, não encontrei. Então isso me informa algo sobre esse lugar. Informa o quê? Parece que a chance dele ocorrer nesse tipo de lugar, nesse tipo de ambiente, é menor. Agora a gente pode usar essa informação de simples anotações de zeros e uns para prever a probabilidade de ocorrência. Aí isso é extremamente útil para a gente, né? Porque muitas vezes você não tem contagens, você não tem abundâncias. Tudo que você tem são anotações de presença e ausência. Exemplo, tem alguém aí trabalhando com dados de museu? Coleções? Todo mundo aí está familiarizado com registros de coleções de museu? Já olhou alguma vez na sua vida? Foi numa coleção de alguma coisa no museu para ver como é que o material ficou organizado? Então você olha lá, Sim. né? Você olha lá enfim, uma coleta de um animal, de uma planta, né? Aí vai ter alguns dados lá sobre onde aquilo foi coletado, correto? Foi coletado por fulano, no dia tal, na data tal, no lugar tal. Beleza. Aí você olha outro registro lá na coleção. Olha, esse bicho aqui foi coletado não sei onde, por fulano. Beleza. Aí você olha outro registro. Olha, esse bicho aqui foi coletado não sei onde, por fulano. Então você tem um monte de registros de ocorrência, correto? Agora, quantos indivíduos tinha lá naquele lugar onde a pessoa coletou? Não sei, né? Você só sabe que ele ocorreu lá. Mas quantos tinham lá? Às vezes pode ter essa informação, mas frequentemente não tem. Então você só tem um monte de pontos de ocorrência espalhados por uma área, né? Aí todo mundo já viu o mapa de distribuição de espécies, correto? Atlas de distribuição, né? Já viu? Aqueles mapas lá da IUCN, né? Aqueles mapas de conservação lá. Onde a espécie ocorre, né? Aí ele mostra um mapa lá para você. A maioria desses mapas vem de onde? Vem de pontos de coleta que várias pessoas ao longo do tempo foram coletando um determinado organismo, uma determinada espécie, né? Aí eles pegam esses dados e constroem mapas. Aí o mapa diz para você, olha, nessa área aqui, a espécie ocorre. Nessa outra área aqui, a espécie não ocorre. Então a gente não sabe quantos indivíduos tem. A gente só sabe ou está lá ou não está lá. Ocorre ou não ocorre. Presença ou ausência. Então vira zeros e uns. Zeros e uns. Zeros. Então, para a gente analisar esse tipo de dado, vai usar binomial negativo? Não, não faz sentido, né? Vai usar distribuição normal? Também não faz sentido. A distribuição gama? Também não faz sentido. O que faz sentido, então? Distribuição de Bernoulli, o binomial. Correto? Mas como assim? Como é na prática? Então, agora vamos descobrir. Assim como as outras distribuições que você aprendeu, o R tem uma função para simular dados gerados a partir de uma distribuição binomial. Chama R-binom. Então, simula sem ocorrências de uma espécie, variando a probabilidade de ocorrência e veja como a forma da distribuição muda. Então, lembra que tem o parâmetro mais importante para a gente aqui, tá? Que é esse parâmetro aqui, ó. Probabilidade. Então, primeiro faz com 0,5, tá? Probabilidade de ocorrência 50%. Faz o histograma e vê como fica. Repete algumas vezes para você ver como varia, tá? Aí depois muda esse valor, muda a probabilidade de ocorrência. Bota um valor mais baixo, depois bota um valor mais alto, faz o histograma, vê como fica. Aí na sequência você vai simular um gradiente ambiental e vai simular a probabilidade de ocorrência de uma espécie ao longo desse gradiente. Vê como fica o gráfico e aí olha o que vai acontecer e na volta a gente conversa sobre isso. E aí? Viram como a distribuição binomial funciona? Aumenta a probabilidade. O que acontece?
as ocorrências de zero vão diminuir. Monte de uns, né? Mais uns, correto? Diminui a probabilidade que acontece. Mais zeros. Com que frequência? Em média, com a proporção que você botou lá na probabilidade, né? Você botou a probabilidade de 0,5, 50%. Em média, vai aparecer quantos zeros? Metade. Quantos uns? Metade. Se você botar a probabilidade maior, aí vai aparecer uma proporção maior de 1 do que de 0. Probabilidade menor, uma proporção maior de zeros do que de 1. Tá? Então, agora, a gente pode tentar transformar isso num GLM, correto? Então, a gente precisa de uma equação para prever como é que se dá a média, né? Da nossa variável dependente. Da equação linear, que você já está familiarizado, para descrever a relação. Fizeram esse gráfico? Todo mundo conseguiu? Sim. Beleza. Vamos enfiar agora a distribuição binomial aí, para representar a variabilidade em torno dessa tendência. Olha esse gráfico aí. Faz sentido isso? Não, Por quê? porque não deveria ter valores fora dos limites, né, de 0 e 1. Se você coletar ocorrências, vai ter coisa menor que 0? Não, né? Vai ter maior que 1? Não, também. Então, se você simplesmente enfiar uma reta aí e dizer se é para ele, olha, usa essa reta aí agora, bota a distribuição binomial para gerar ocorrências. Está vendo o que está acontecendo? A sua distribuição binomial vai prever probabilidades menores que 0 e maiores que 1. Mas isso não faz sentido, correto? Isso não existe no mundo real, né? Então, já viu o que acontece se enfiar uma reta, né? Não vai dar certo. Como resolve? A palavra mágica dos estatísticos que vocês já aprenderam para resolver esse problema? Claro. É a função de ligação, né? Então, precisamos de uma função de ligação que converte essa reta de forma que ela não prevê coisas menores que 0 nem maiores que 1. Log, pode ser log? Faz sentido Só usar para os log? valores abaixo de 0, né? É, para os abaixo de zero eu pensei, mas para os outros não sei. Exatamente, né? Então, se você fizer log, ele vai pegar essa reta aqui, ó, e vai dobrar ela aqui embaixo, correto? Aí não passa de 0, né? Mas e aqui em cima, o que que ele faz? Nada, né? Não vai nada. Então, também não vai dar certo. Ah, então, log não parece uma boa função de ligação agora. Então, o que que acontece? Nós temos uma reta e a gente precisa dobrar ela embaixo. Ó. Aqui é a reta. Ó. A gente precisa dobrar ela embaixo, mas a gente também precisa dobrar ela em cima, porque senão vai passar de 1. Então, a sua reta agora virou o quê? Um S. Percebe? Não pode ser menor que 0 e não pode ser maior que 1. Que função a gente pode utilizar para transformar uma reta em um S? Como criar um piso e um teto para uma reta? Alguém já ouviu falar como faz isso? Uma função matemática que faz isso, tá? Que é a mais utilizada para essa situação. Então, esse aqui é o nosso modelo básico. Ó. Média igual a A mais B vezes X. Usa a função de ligação logit. Já viu esse nome? Logit. Já viu função logística? Já viu esse nome? Lembra lá da ecologia de populações? Lembra daquela Regressão curva? logística já. Lembra daquela curva lá que descreve o crescimento de uma população? No começo, quando tem poucos indivíduos, ela cresce muito rápido, né? Aí rápido, 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 rápido. Aí, a partir de determinado momento, os recursos começam a ficar escassos. Aí a população começa a crescer mais devagar, mais devagar, mais devagar. Aí chega uma hora que ela para de crescer. Então, qual é o formato do crescimento populacional?
um S. Função logística. Ou, como os estatísticos gostam de chamar, função logística. Tá? Qual é o inverso da função logística? Lembra que o contrário do log é exponencial, né? Qual é o contrário do logístico? Não tem um nome especial, tá? Eu chamo o inverso de inversa do logístico. Então, vamos chamar de inverso do logístico. Então, quando você usa função logística, o que acontece com a sua reta? Tcharam! Ela vira um S. Tá vendo? Então, por isso, os estatísticos às vezes também chamam ela de curva sigmoide. Já ouviu esse nome? Curva sigmoide. Que diabos é isso? Sigmoide é porque parece um S. Sigmoide é da letra sigma, do alfabeto grego. Lembra que os estatísticos adoram usar letras gregas, né? Então, sigma é equivalente ao nosso S. Então, a curva sigmoide, que lembra um S. Então, o inverso da função logit, a gente chama de inverso de logit, tá? Invilogit. Então, essas duas equações são matematicamente equivalentes. Ambas estão desenhando uma curva. Que curva? Uma curva em forma de S, como essa. Essa é a forma mais simples, tá, de resolver esse problema. Quando você tem zeros e um. Valores mínimos são zero e valores máximos são 1. Existem outras funções matemáticas que transformam uma reta em uma curva? Sim. Essa é simplesmente a mais simples de todas. Tá? E por isso é a mais usada também. A maioria dos trabalhos, se olhar aí, usa a função logit, quando tem valores entre 0 e 1. Tá? Então, agora que nós sabemos como converter a nossa reta em uma curva, que não passa de 0 nem de 1, agora você pode utilizar a função logit como função de ligação, correto? Que é a função de ligação mais popular para probabilidades ou proporções, né? Números que variam entre 0 e 1, certo? Então, agora você pode simular dados usando a distribuição binomial negativa, porque ela não vai mais prever probabilidades menores que 0, nem maiores que 1. Então, agora pode dar certo, né? Então, simula aí os dados, faz o gráfico, usa o GLM e vê o que acontece. Beleza, voltamos. Conseguiu simular os dados? Fez o GLM usando a distribuição binomial. Estimou a tendência, né? Comparou a tendência verdadeira que você usou para gerar os dados com a tendência estimada. Elas são muito diferentes, né? Elas são bem diferentes, né? Né? Não, elas são muito parecidas. Por quê? Porque o GLM recupera, em média, a tendência verdadeira. Aí ela não é idêntica, né? Por quê? Porque tem um erro de amostragem, né? Sua amostra não é gigantesca, então a sua estimativa não é totalmente precisa. Mas é um chute muito bom, correto? Bem perto da realidade, né? Bem próximo. Sim. Então funciona. Viu? Então agora vocês estão formalmente introduzidos ao GLM com distribuição binomial negativa. Serve para quê? Ocorrências, zeros e uns. Também serve para proporções, tá? Se você tem proporções, varia entre 0 e 1. Mesma coisa. Fui lá não sei onde, contei tantas coisas. Desse total, tanto era de um jeito, tanto era de outro jeito. Qual é a proporção? É tanto. Distribuição binomial. O Jussara está pedindo, pode encaminhar o último comando da atividade? O da curva? Qual Não, comando sou eu seria? não. Não sei, não sou eu não. Ah, não, o Israel. O Israel tá pedindo para você, É Jussara. que eu li Jussara, tem a Jussara. Ah. Manda aí, por favor, Tá. monitor. Uai, eu mandei. Tá, vou mandar de novo. Mande de novo, por favor.
Então, esse é o GLM com distribuição binomial. Vocês sabem, isso já se tornou uma rotina, que estatísticos gostam de dar vários nomes para a mesma coisa, correto? Então, quando você faz um GLM com distribuição binomial, qual é o outro nome que as pessoas gostam de chamar? Regressão logística. Regressão logística. Já viu esse nome? Faz uma regressão logística. E é isso. Então, GLM com distribuição binomial. Ah, mas é mais ou menos a mesma coisa? Não, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, anota aí para você não esquecer. Se você vê esse nome, regressão logística, é a mesma coisa. Ah, então GLM é tipo uma regressão? Sim, é a mesma coisa, né? Por quê? Porque tudo é a mesma coisa. É um modelo linear, tá? Então, você quer chamar de LM, quer chamar de modelo linear, quer chamar de regressão, quer chamar de ANOVA, né? Chama o que você quiser, tá? É tudo igual. Você escolhe o nome que você preferir. Apenas lembra que é tudo a mesma coisa, então agora você não vai mais cair em fake news, correto? E você vai ensinar os seus coleguinhas, correto? Olha, isso aí é tudo igual, tá vendo? Então, aprendemos distribuição normal, distribuição de Poisson, binomial negativa, que é uma derivação do Poisson, distribuição gama, distribuição binomial, ou Bernoulli. Lembra que eu falei que cabia nas palmas de uma mão? Nos dedos de uma mão? 5 distribuições? Essas 5 distribuições descrevem 99% de todos os fenômenos naturais que você vai encontrar na natureza para o resto da sua vida. Lembrando que a distribuição binomial negativa é mais versátil e, por isso, mais útil que a distribuição de Poisson, correto? Então, na prática, você pode até esquecer do Poisson, se você quiser, tá? A gente aprende ela porque ela é muito simples. E se você entende o conceito, vai ficar mais fácil de entender a binomial negativa e o gama. Mas na prática, quase nunca você usa. Então, na verdade, você só precisa de 4. Normal, binomial negativa, gama, binomial. Aí, estatísticos propondo essas distribuições ao longo do tempo. Lembra Bernoulli lá, 1600, não sei quanto, muito tempo atrás, né? Aí depois, Poisson lá no século XVIII. Aí, distribuição normal, lá o Gauss, começo do século XIX, blá, 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 blá. Então, pessoas diferentes propondo nomes diferentes, né? Porque parecia uma coisa muito diferente. Mas aí, passou-se o tempo, passaram-se as guerras, estatísticos começaram a investigar melhor essas distribuições estatísticas diferentes, e é o que eles perceberam. Olha, na verdade, nós conseguimos representar matematicamente todas essas distribuições usando apenas uma única fórmula geral, uma única equação que, quando você mexe os valores de alguns parâmetros, ela descreve todas essas formas. Então, na verdade, essas distribuições são manifestações distintas de uma mesma distribuição geral. Então, por isso, elas pertencem a uma mesma família. Então, vamos dar um nome para essa família. Para nós lembrarmos que todas elas são versões um pouco diferentes de uma mesma forma geral que você consegue descrever com uma única fórmula, uma única expressão. Essa fórmula, você não precisa saber, tá? Qual é a fórmula exata. Tudo que interessa você saber é que essa fórmula envolve exponenciais. Que você já sabe o que é, né? Lembra do exponencial que a gente usou? Então, por isso, os estatísticos dizem essas distribuições formam a família exponencial. Distribuição normal, distribuição de Poisson, distribuição gama, distribuição binomial. Todas podem ser matematicamente representadas utilizando a mesma forma, que envolve exponenciais. Por isso, família exponencial. Tá? Então, turma, essa é a família exponencial. Família exponencial, essa é a turma de modelos lineares. Prazer, estamos devidamente apresentados. Aí o normal é o normal, né?
ordinário, comum. Aí, Poisson, binomial, que é o menorzinho, mais simples de todos, né? Gama. E aí você está vendo aqui que a binomial negativa tem um asterisco? Está vendo aqui binomial negativa com asterisco? Por quê? Porque tecnicamente a distribuição binomial negativa não pertence à família exponencial. Você não consegue descrever ela usando a mesma fórmula que usa para descrever as demais. Porém, conceitualmente ela é muito parecida, né? Tanto é que a gente derivou ela a partir da distribuição de Poisson, lembra? Então, por isso, a gente bota ela aí como um agregado da família, tá? Ela não pertence à família exponencial, mas ela é útil e é conceitualmente parecida, então a gente junta ela como se fosse um agregado. Então, por isso que ela é essa figurinha aqui, né? Que é a ovelha negra da família, que está, tipo, lá perdida, nesse meio desse monte de gente estranha, binomial negativo, certo? Então, agora você tem todas as distribuições que você precisa, nos dedos de uma mão. Perguntas? Agora que eu entendi por que recomendaram regressão logística para os dados de sobrevivência. Anos depois. Exatamente, né? Dados de sobrevivência. É uma situação muito comum em que você tem isso, né? Viveu ou morreu? Viveu ou morreu? Viveu ou morreu? Agora, se for tempo de sobrevivência, viveu quanto tempo? Aí é binomial? Não. Não, né? Aí talvez vai ser gama, né? Ou talvez até distribuição normal também, tá? Os resíduos, pode ser. Beleza? Perguntas? Então, esse é o modelo linear generalizado, GLM. Você Eu entendeu as tenho. atividades que a gente fez, entendeu a utilidade de cada distribuição, quando ela se aplica, você entendeu todo o GLM. Isso encerra a nossa conversa sobre GLMs. A partir daqui é mais do mesmo, tá? Diga, pergunta. Pedro, a minha dúvida, que eu sempre fico em dúvida, na verdade, Uhum. é se, por exemplo, com a distribuição normal, muitas vezes tu consegue fazer com que os resíduos da regressão tenham uma distribuição normal mesmo assim. Aham. Então, ah, qual, tipo, eu sempre devo, é sempre melhor utilizar a melhor família que se ajusta aos meus dados, por exemplo, se for uma taxa. Eu Aham. obrigatoriamente uso gama, ou se meus resíduos eles assumem uma distribuição normal depois, eu posso utilizar uma regressão linear simples e não me Sim, preocupar muito. sim, Sim, posso sim, usar manual simples, sem me preocupar com isso. sim. A gente viu, né? Lembra? Fez a regressão lá da abundância da Bacaba? Olha os resíduos. Ah, é normal, né? Tá, então tá. Lembra que os modelos são uma representação da realidade, eles não são a realidade. Então, tem uma frase famosa do estatístico famoso, mais recente, né? Já faleceu, na verdade, mas do século passado, que veio depois desses caras que a gente está falando aí, chamado George Box, estatístico britânico também. Aí ele tem uma frase muito popular entre os estatísticos. Ele falou, na verdade ele não falou, ele escreveu isso. Ele escreveu assim: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Já ouviu isso? Todos os modelos estão errados. Por quê? Porque é um modelo, não é a realidade. É uma representação simplificada da realidade. Então, às vezes, as pessoas ficam tendo crise de ansiedade, né? Ai, meu Deus, qual é a distribuição? Qual é a função de ligação? Ai, meu Deus. Calma, tá? Calma. É um modelo, tá? Sempre estará errado. Mas ele pode ser útil ou inútil. Entendeu? Então, essa variável é contínua e não pode assumir valores negativos. Distribuição gama, né? Faz uma regressão simples aí, olha os resíduos. Olha, parece um sino. Ok. Aí apresenta o seu resultado aí lá na sua banca, o seu revisor. Ah, mas essa variável aí você devia ter usado no GLM. Não, ó, mas eu fiz o histograma, tá vendo? É normal.
Não, mas o padrão para isso é GLM. Mas o George Box disse em 1978 que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Tá? Entendeu? Não precisa surtar por isso, gente. É um modelo, tá? Sempre vai ter alguma coisa faltando no seu modelo, porque é um modelo. É uma maquete, é uma caricatura. Lembra que tem variação não explicada em torno da tendência? Sempre vai ter alguma coisa faltando no seu modelo. O que a gente quer é que não esteja faltando tanta coisa muito importante que você está olhando lá não serve para nada. É um monte de ruído, que não te fala nada útil, que não permite você tomar decisão nenhuma e, portanto, não permite você responder as perguntas que você quer responder. Tá? Então, lembra disso, é importante. O modelo é uma representação simplificada da realidade. Nós queremos um modelo útil. Então, percebe que muitas vezes, talvez o modelo mais útil para você não é um GLM. Percebe? Tá com uma regressão simples lá, tá tudo certo. Todo mundo vai entender. Quantas pessoas entendem regressão? Com certeza, muito mais gente do que entende GLM, correto? Concorda? Quantas pessoas já ouviram falar em distribuição normal? Agora, quantas pessoas entendem distribuição binomial negativa, distribuição gama? Já tinha ouvido falar desses nomes antes dessa disciplina? Já tinha ouvido falar que elas pertencem à família exponencial? Percebe? Então, às vezes, o mais útil para a gente é o quê? É o que é mais claro, porque você consegue comunicar de forma mais simples para mais pessoas. Em última instância, lembra que estatística é uma forma de comunicação. Né? Você está comunicando dados, comunicando evidência. Você vai perceber que em muitas situações do mundo real, tanto faz. Faz a regressão, os resíduos são normais, a conclusão vai ser uma. Não, mas faz o GLM, porque o seu revisor, o seu orientador mandou fazer. Aí você vai lá e faz o GLM. Ah, mas é a mesma coisa. Ah, então eu vou perder meu tempo com isso. Eu já vi isso acontecer trocentas vezes, tá? Trocentas vezes. Aí chega lá na banca, o fulano fala, ah, não sei o que lá. Aí eu aposto que se fizer isso vai dar igual. Aí depois eu vou lá conversar com a pessoa. Ei, fez de novas análises? Fiz. Da mesma coisa. Então fica como mais simples. Então, se vocês querem uma recomendação, isso é uma recomendação pessoal, tá? Se você for purista, aí ele vai falar para você, usa GLM. A minha recomendação pessoal, ninguém é obrigado a seguir, mas a minha recomendação é menos é mais. Não perca seu tempo com frivolidades, com coisas secundárias. O mais importante para nós, cientistas, em geral, não é qual é a distribuição que você vai usar, é responder a sua pergunta. Então, você usa o método que permite responder a sua pergunta razoavelmente. Esse método funciona? Funciona. Então, pronto. Tá? Simples assim. Mas agora você já sabe que, às vezes, o mais simples talvez não vai ser apropriado. Aí, agora, você já viu que tem um caminho, né? Aí, se você precisar, você sabe para onde ir. Certo? Mais alguma pergunta? Ah, se tiver mais preditores, mesma coisa. Regressão múltipla, mesma coisa. Só que as pessoas não chamam de GLM múltiplo, né? Chama só de GLM. Mas é exatamente a mesma coisa. Posso botar mais preditores? Pode. Ah, eu quero testar a interação entre preditores? Então bota lá vezes no lugar do mais. Tudo igual. Tá? Os gráficos parciais, posso fazer? Pode. Como faz? Função vis reg, vocês já aprenderam. Tudo igual. Beleza? Vamos comer então? Bom almoço, nos encontramos 1h30, 2h30. Até mais. Aí, só uma observação final. No final da apostila, tem uma tabela que resume todas as distribuições que a gente conversou aqui e mais algumas, tá? Então, aquilo é útil quando você quer organizar as ideias, dá uma olhada lá depois, que tem as principais distribuições, os seus nomes, quais são os parâmetros de cada uma e exemplos de variáveis do mundo real que você pode usar para
para representar. Tá? Pode imprimir e moldurar e botar bem na frente do seu computador, assim, na parede do seu quarto. Todo dia você dá uma olhada. Beleza? Bom almoço, até mais. Falou.